Sejam bem-vindos à segunda parte do vídeo que a gente gravou sobre ambiência e nutrição. No primeiro vídeo eu mostrei para vocês qual é a influência do ambiente sobre a fisiologia do animal. E agora nós vamos entrar alguma coisa em comportamento, mas vamos trabalhar mais as dietas, variações nas dietas. Então veja, quando eu vou pensar numa formulação para um animal, formulação de ração para o animal, eu tenho que levar em consideração o peso do indivíduo, a idade, o nível de alimentação, as instalações como elas estão e a capacidade de adaptação ao ambiente dos animais. Então, tudo isso daí vai determinar quanto de energia da ração será demandada para a sobrevivência, para a manutenção térmica e quanto vai sobrar para o desempenho, para o ganho de peso, produção. E eu vou formular uma ração qualquer, eu posso usar vários métodos. Posso usar o quadrado de Pearson, posso usar equações algébricas para calcular a fórmula de ração, posso usar planilhas de computador, sistemas também, esses softwares, existem vários. Escolha o que você mais goste e comece a trabalhar com eles. Tá certo? O importante é treinamento. E o máximo desempenho, então, eu tenho que considerar que só vai ser conseguido com manejo nutricional adequado. Quando eu coloco manejo nutricional, eu quis dizer também manejo alimentar. Eu tenho que considerar que em situações de estresse térmico, seja por frio ou por calor, há alteração no consumo de ração pelos homeotérmicos. Em situação de frio, normalmente o animal consome maior quantidade de ração. Em situação de calor, normalmente o animal consome menor quantidade de ração. Isso varia um pouco com os jovens, nós já conversamos alguma coisa sobre isso em outros momentos. Veja que jovem, às vezes, prefere, numa situação de frio, ficar mais agrupado e conservar calor do que propriamente aumentar consumo. Mas isso já é conhecido há muito tempo. Veja que esse trabalho aí com suínos, lá de 98, já mostrou que em diferentes temperaturas ambientes ocorrem mudanças no consumo. E normalmente, se você considerar o padrão de 20 graus Celsius para esses suínos como conforto, o consumo de ração ele caiu 6% quando a temperatura subiu 4 graus, ele caiu 17% quando a temperatura subiu de 20 para 28. Então é comum nos suínos calor diminuir o consumo de ração. Veja que em frangos de corte também, mostrando que o consumo de ração ele diminui no ambiente quente. Ele cai, eu tinha mostrado que os suínos em torno de 7% e 17%, e aqui veja frango também não ficou muito diferente em relação ao conforto térmico. E será que bovinos leiteiros também? Olha lá, trabalho bem antigo já mostrando que o consumo caiu 5% quando as vacas leiteiras, que não eram vacas de alta produtividade, nesse trabalho aí o autor, esse trabalho foi conduzido com bovinos com produtividade de 18, 20 quilos, então não são iguais aos bovinos que a gente tem disponíveis hoje para a produção leiteira. Quer dizer, os bovinos de hoje são muito mais sensíveis, o consumo seria muito mais elevado, né? A queda no consumo seria muito mais elevada. Então eu tenho que fazer alguma coisa para minimizar o problema. E as opções que eu tenho são, primeiro eu mudo a forma de apresentação da ração. Forma de apresentação é como eu vou oferecer a ração para os animais, ou na forma farelada, pelletizada ou líquida. Veja que a forma farelada ela é a mais usada porque é a mais barata. Então, essa forma farelada, ela faz com que o animal ingira uma certa quantidade de nutrientes em um determinado tempo. Se eu faço uma mudança na apresentação para a forma pelletizada, eu condenso em um pellet mais nutrientes. Então, com menor ingestão de volume, o animal ingere maior quantidade de nutrientes, tá certo? Outro meio que eu posso trabalhar também é ajuste de proteína, de energia, na verdade dos nutrientes da ração, que nós vamos ver daqui a pouquinho. Posso trabalhar também ajuste no incremento calórico, posso e devo, numa situação de frio ou de calor, usando o incremento calórico ao favor dos animais, a favor dos animais. Então, veja, numa situação de frio, eu uso alimentos que têm maior incremento calórico. Numa situação de calor, eu uso alimentos que têm menor incremento calórico. E finalizo com o balanço eletrolítico das rações, que nós vamos estudar daqui a pouquinho.
Então, pensando na forma de apresentação, como eu disse a vocês, a pelletizada é que proporciona ao animal maior ingestão de nutrientes com menor volume de ração. Então, é recomendável que se utilize de forma pelletizada para animais que têm uma frequência respiratória alta, como animais jovens, no caso de leitão, por exemplo, para ter menor pulverulência na ração, e também para animais que estão passando por estresse, por calor, porque aí com menor volume ingerido, eles têm menor apetite, com menor volume ingerido, eles conseguem atender a sua quantidade de nutrientes. A ração na forma úmida ou líquida, ela facilita a ingestão no calor. Junto com a ração, o animal acaba ingerindo água. Então, leitões preferem muito esse tipo de alimentação. Porcas em lactação também preferem esse tipo de alimentação. E a farelada é a mais usada por ser mais econômica, mas eu chamei a atenção de vocês para esse caso da pulverulência. Quando eu penso em ajuste de proteína e energia da ração, eu tenho que pensar em rações de verão e de inverno se há rentabilidade econômica. Então, nosso objetivo é manter o mesmo valor de ingestão de nutrientes por dia que ele deveria ter se fosse numa situação de conforto térmico. Eu só vou fazer alterações, então, na fórmula de ração, se o indivíduo já tiver atingido a temperatura crítica, inferior ou superior. Então, ele já vai estar na zona de calor intenso ou na zona de frio intenso. Tá certo? Antes disso, na zona de calor ou na zona de frio, que nós vimos outro dia, são variações físicas, comportamentais, que fazem com que o indivíduo dissipe mais calor ou então conserve seu calor numa situação de frio. Quando ele já atingiu temperatura crítica inferior e temperatura crítica superior, e ele entrou respectivamente na zona de frio intenso e na zona de calor intenso, aí sim justifica a gente realizar ajustes na proteína e da energia de ração. Mudança na fórmula da ração usada dos animais. Veja, eu vou dar um exemplo, esqueci de falar aqui. Ração de verão para suínos de terminação com 60 kg de peso. Veja que em situação de conforto, dados hipotéticos, os animais consomem 1,8 kg por dia. Em situação de calor, reduz o apetite, então eles comem 1,6 kg de ração por dia. No frio, há um estímulo para consumo. Então, zona de frio intenso, o aumento do consumo passa por 100 gramas. Só que, na verdade, esse indivíduo precisa, em proteínas por dia, em gramas de proteína por dia, de 297 gramas. Então, qual seria o valor da nova concentração de proteínas na forma da minha ração para calor e para frio? O que eu tenho que entender nesse caso é que o animal consumindo menos no calor, para eu atender as mesmas necessidades em proteína, os mesmos 297 gramas aqui de proteína por dia, eu tenho que adensar a ração, tenho que colocar uma ração mais concentrada. Fazendo uma ração mais concentrada, eu consigo, com menor volume ingerido, atingir os 297 gramas necessários por dia. Numa situação de frio, como o animal comeu mais, eu vou diluir essa forma. Então, os valores ficariam assim, ó. Numa situação de calor, se eu pegar 18,5% de 1,6 kg, eu vou ter 297 gramas. Numa situação de frio, como o animal comeu mais, eu diluí a ração. Se eu pegar 15,6% de 1.900, eu vou chegar nos 297 gramas também. Tá certo? Então, resumidamente, para ajuste de proteína, é o que eu vou fazer nessas fórmulas aí, numa situação de frio ou de calor, em relação ao conforto. Tá certo? Então, outro ponto que eu posso trabalhar é ajuste de incremento calórico. Veja que o incremento calórico, além de mudar com os animais, lá, eu vou pensando agora só no alimento, que eu estou trabalhando a fórmula de ração, o incremento calórico ele aumenta com o teor de proteína bruta na fórmula. Ou seja, quanto maior o nível de proteína bruta, maior o incremento calórico. Aí eu não estou trabalhando aminoácido, estou trabalhando a forma da proteína, tá certo? Estou querendo dizer uma ração com 18% de proteína bruta fornece mais incremento calórico do que outra ração para a mesma espécie com 16% de proteína bruta, tá certo? O teor de fibra também, quanto maior o teor de fibra na fórmula, maior vai ser o incremento calórico.
E para reduzir o incremento calórico, eu posso trabalhar com uso de aminoácidos industriais, substituindo a proteína bruta, ou seja, baixando o teor de proteína bruta e adicionando aminoácidos industriais. Eu posso formular rações com menos fibras e eu posso adicionar à fórmula também óleos e gorduras que têm menor incremento calórico. Então, numa situação de calor, o que eu tenho que fazer é adensar todos os nutrientes e também a energia. Por que eu coloquei essa frase aí? Porque antigamente o que se usava fazer é só aumentar a energia da dieta numa situação de calor. E veja que o teor de proteína também tem que ser alterado, né? Estou dando um exemplo aqui do efeito do ajuste da energia da ração com frangos de corte do professor Zanusso, também lá do sul. E veja que níveis de energia metabolizável de 2.800 a 3.100. Olha o consumo de ração em gramas por dia. Olha como ele foi caindo à medida que o teor de energia da fórmula foi aumentando. Então isso mostra que a ave consegue, em parte, regular o seu consumo de ração por dia em função do teor de energia. Mas olha o consumo de energia aqui em quilocalorias por dia, ele praticamente se manteve. Olha o consumo de proteína bruta, como ele praticamente manteve aqui em gramas. O frango foi eficiente em controlar o consumo de ração em função da sua necessidade de energia e também na sua necessidade de proteína. Ele praticamente manteve o consumo de energia, independente da temperatura ou do teor lá da fórmula. Ele manteve o consumo de energia e também manteve o consumo de proteína bruta. Tá certo? Ele foi capaz de se ajustar nesse sentido. E os ajustes da alimentação em rações com climas adversos, quando eu penso em acrescentar óleo e gordura, eu não posso me esquecer das limitações, não só físicas, mas também das limitações fisiológicas dos animais. Para monogástrica eu posso colocar um pouco mais de óleo e gordura, mas para ruminantes eu tenho que me preocupar com os micro-organismos de rumen. Então não posso aumentar muito, eu elevo até 4% aqui, óleos e gorduras para ruminante, não mais do que isso, para não ter problema com micro-organismos de rumen. Finalizando agora, então, a última mudança é o balanço eletrolítico das rações. O equilíbrio ácido-base, ele ajuda a regular o apetite. Bovinos têm esse equilíbrio comprometido em temperatura elevada, porque pela sudorese eles jogam fora muito cloreto de potássio e de sódio. Então veja, o balanço eletrolítico da ração eu vou calcular via, eu pego os valores de componentes, de todos os componentes da ração e vejo quanto que eles fornecem de cloreto, quanto que eles fornecem de potássio e quanto eles fornecem de sódio. Então eu pego lá o milho, quanto que o milho tem de cloreto, de potássio e de sódio. Multiplico pela porcentagem de milho na forma. Pego o farelo de soja, quanto que o farelo de soja fornece de cloreto, de potássio, de sódio, mesma coisa. Assim eu pego todos os alimentos, farelo de trigo, que tiver, e vejo quanto cada um fornece e somo. Ao final eu vou ter valores lá de cloreto, de potássio e de sódio. De acordo com o seu milho equivalente grama dos elementos aí de cloro, de potássio e de sódio, eu calculo quanto de balanço eletrolítico tem essa ração. Estudem, por favor, número de Mojan. Vejam o que é isso. Porque ele começou a estudar isso com frangos de corte lá na década de 1980. Então ele definiu um valor. Toda fórmula de ração tem um valor de balanço eletrolítico. É a soma das cargas positivas e negativas aí de cloreto, potássio e sódio. Quanto mais alto esse número, maior o balanço eletrolítico. Quanto menor esse número, mais ácida é a dieta, menor o valor de balanço eletrolítico. E quando, numa situação de calor, os animais ingerem menos alimentos, e às vezes eu substituo parte da proteína bruta por lisina, que é HCl, que é ácida, eu posso estar trabalhando com balanço eletrolítico baixo nas rações. Então, uma das alternativas é usar bicarbonato de sódio ou cloreto de potássio, que ajudam a elevar o balanço de eletrólitos dessa ração e fazer também, além de ajustar esse balanço eletrolítico, com que os animais ingiram maior quantidade de água, o que facilita a dissipação de calor.
tá certo? Só que frangos de corte, por exemplo, se eu elevar muito o balanço eletrolítico da ração, eu vou fazer com que eles ingiram maior quantidade de água, e se eles estiverem no piso com cama, eles vão aumentar a quantidade de água excretada, o que pode fermentar a cama e piorar a condição do frango. Então a gente não pode se esquecer disso também, tá bom? E aí, pessoal, nós demos para vocês um panorama do que pode ser feito nas rações, nas fórmulas de ração, com relação a frio e calor. Então ficou a dica, é só agora a gente começar a treinar, estudar um pouco mais sobre isso. Eu agradeço pela atenção e espero revê-los no próximo vídeo, quando a gente vai falar sobre características anatômicas de adaptação ao estresse. Muito obrigado pela atenção.